O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Você sabia que Deus já sabia tudo o que iria acontecer? Existem muitas profecias do que iria acontecer e que está acontecendo atualmente. Já aconteceu também. E profecias que ainda vão acontecer. Agora, interessante que também nessas profecias, que é o que vai acontecer, Deus não nos engana. Não. Deus, ele mostra a realidade do que acontece. Sabe, muitas pessoas que têm uma fé em Deus, elas usam uma fé emotiva, como se tudo que Deus vai fazer vai ser sempre para o bem da pessoa. Sim, Deus faz tudo o que é bom, ele é benigno, é perfeito. Só que cada um escolhe aceitar a Deus ou não. Então, quando a Bíblia fala sobre profecias, falam de coisas maravilhosas que vão acontecer, falam daqueles que creem, falam daqueles que são humildes, que estão em busca de Deus e que vão achar, inclusive, que Deus está esperando até a última pessoa aceitar Jesus, porque ele sabe quem vai aceitar e quem não vai aceitar. Porém, ele dá a oportunidade para todos. E a Bíblia diz que existem aqueles que vão aceitar e aqueles que não vão aceitar. Ouça o que a Bíblia já dizia, quer dizer, um profeta de Deus já havia falado sobre isso. Está escrito no livro de João assim: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, quer dizer, muitos anos antes, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Ou seja, não é normal, não é natural as pessoas aceitarem a pregação, aceitarem a orientação de Deus, porque a orientação de Deus é de acordo com a justiça, o que é certo, o que é puro, o que é verdadeiro. Então, Isaías, usado por Deus, disse que, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer. Então, Isaías disse outra vez, ou seja, existiam na época de Jesus, como na nossa época também, em todas as épocas, sempre vai existir aqueles que creem e aqueles que não creem. Observe o que acontece com aqueles que não creem. Ouça, cegou-lhe os olhos. Sabe aquela pessoa que não quer ver? Quando a gente fala para você, observe, atenta, olhe os sinais, pense quem você tem sido, é para que você procure. Se não há interesse da sua parte, ainda que você ouça, para você observar, você vai dizer para si mesmo: olha, eu estou bem, está tudo certo comigo. Eu estou na fé, eu sou de Deus, eu sou batizado com o Espírito Santo. Sabe, tem suas defesas. E, na verdade, mesmo
aquele que é nascido de Deus, batizado com o Espírito Santo, se observa. Está sempre atento a si mesmo para agradar a Deus, porque eu não sou o caminho, eu não sou a verdade, eu não sou a vida, eu preciso de Deus. Então, eu posso me desviar por uma coisa tão sutil, tão pequenininha, uma vontade, um pensamento, uma ideia, alguém que eu ouvi, que eu aceitei, né? Eu posso desviar e posso me afastar de Deus por uma coisa tão banal, aparentemente. Mas porque a pessoa, ela confia em si própria. Quando fala a Bíblia aqui que não podiam crer, porque cegou-lhe os olhos, eles não queriam ver. Ainda que Jesus tivesse feito muitos sinais, né? Inclusive Lázaro ressuscitou, outras pessoas foram curadas. Jesus tinha um discurso de vida, de sabedoria, de orientação, de verdade, de justiça. E o que faziam esses que não queriam ver? Eles queriam matar Jesus, queriam impedir Jesus que falasse a verdade. Ou seja, muita gente não quer ouvir o que é certo, o que é justo. Nem orientação e nem que diga que está errado. Então disse assim, a Bíblia está dizendo assim, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração. Você pode, primeiro, eu não quero ver, então você endurece, você não observa as suas atitudes, você trava o seu coração, você já disse assim, não tem nada de errado, eu estou bem, eu tô na fé, sabe, com aquela defesa? Pois é, endurece o coração, a fim de que não vejam com os olhos. Quer dizer, esses que endurecem o coração é aqueles que não querem procurar, não querem buscar. E diz a Bíblia assim, e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Olha a resistência da pessoa que não quer Deus. Ela não quer olhar os fatos da sua vida, não quer ouvir, não quer aceitar a verdade, não quer enxergar o que está acontecendo consigo mesmo e não pode compreender com o coração e nem se converter e nem Deus pode curar. Bem, aproveite agora esse momento e pense sobre você. Será que você não é essa pessoa resistente? Por isso você é uma pessoa triste, angustiada, uma pessoa que todo mundo fala para você, você tem as suas defesas. Bem, eu não vou falar mais não. Inclusive, eu vou falar agora para Deus. Deus, revele para essa pessoa que vai agora procurar. Mostra para ela como o Senhor tem mostrado para mim. Eu não estou falando de um Deus que é uma teoria, eu estou falando de um Deus que revelou muitas coisas para mim e me fez compreender e curar a minha alma. E é isso que eu quero que o Senhor faça agora, meu Deus. Nesse momento, agora, é com o Senhor e essa pessoa.
E aí, você pensou? Buscou? Não pense você que é Deus que tem que buscar por você. É você que precisa se interessar, insistir para que Deus revele para você. Uma vez aconteceu comigo uma coisa e eu fui chamada a atenção e eu me lembro que Deus falou comigo no momento que eu estava sendo chamada a atenção. Olha, você agiu errado, minha filha. Você, em vez de dar, você quer que a outra pessoa dê. E a pessoa não tem para dar. Então, eu estava muito consciente disso. Estava consciente do meu erro, mas eu havia lido essa passagem e era recente. E eu falei para Deus, porque eu me lembro das vezes que Deus me revelou, me mostrou e houve arrependimento, dor pelos meus erros, uma responsabilidade com os meus erros, uma consciência que me moldou. E ali, naquele momento, eu estava só consciente. E eu me lembro que eu fechei os meus olhos nesse dia, foi muito interessante mesmo. Eu vou contar para você como que acontece a busca de uma pessoa, porque aconteceu comigo. E eu lembro que eu fechei os meus olhos naquela manhã e eu falei para Deus, meu Deus, eu estou muito consciente do meu erro. Eu sei que eu cometi essa falha, esse erro, que eu deveria dar, enfim, falando para Deus assim. Mas, sabe, eu não quero ser essa pessoa que está escrito na Bíblia, que vai cegar os olhos, endurecer o coração. Eu não quero ser essa pessoa, porque quando eu me lembro, quando o Senhor me mostrou acerca dos meus erros, o Senhor quebrou o meu orgulho. E eu não me sinto assim, meu Deus. Eu não me sinto... Eu estou muito consciente. Eu não sei, eu me lembro que o Senhor fez na minha vida e eu quero que isso aconteça. Eu não sei como o arrependimento virá. Eu quero que haja arrependimento da minha parte. Eu não quero cometer esse erro mais. Eu quero que haja uma mudança na minha vida. Eu falei isso, eu estava lutando e eu estava chorando. Eu estava assim falando com Deus e eu me lembro que naquele momento eu estava tão assim, como que eu posso dizer, tão agoniada, com que eu não via da minha parte uma resposta à consciência que eu estava tendo. Eu queria a mudança, eu queria que Deus me revelasse, né? Não só eu estivesse consciente, mas que eu mudasse. Então, eu lembro que naquele mesmo momento que eu estava falando com Deus, vocês não vão acreditar, gente, que eu estou pensando que Deus vai fazer isso ainda, vai demorar fazer, né? Que Ele ainda vai me convencer. Mas naquele momento que eu estava falando com Deus, veio o arrependimento, veio assim o choro, mas não de uma emoção, sabe? Tem gente que chora na oração, mas ela chora e é igual. Eu chorei e houve assim um reconhecimento do meu erro, não uma consciência. E aí eu terminei de orar, né? Mais tarde, naquele mesmo dia, eu lembrando de tudo que havia acontecido no meu dia. E aí foi quando eu lembrei, meu Deus, eu orei que o Senhor revelasse para mim o teu braço forte, que eu não fosse um coração endurecido, que eu tivesse o arrependimento dos meus erros. E o Senhor fez naquele momento. Ou seja, eu não tenho que esperar nada. Eu não tenho que esperar horas, dias, não. Se há uma entrega, então o Senhor responde no ato, no mesmo momento. Presta atenção. Você pode estar na igreja ou nem estar na igreja, mas se você
crê no que eu estou falando para você, que existe um Deus e que você pode se aproximar dele aí aonde você está, falando, meu Deus, eu quero que o Senhor revele, porque para você insistir, você ter esse cuidado, esse temor com o que você ouviu, que você leu, e você buscar com todas as forças, é porque você crê. Isso aqui é maravilhoso. Por que não você viver o que a Bíblia descreve? Deus, ele me curou naquele mesmo dia. E é assim, lindo, porque ele ouve o nosso clamor, porque foi um clamor a Deus. Talvez você clama por um problema na família, um problema no trabalho, por causa do dinheiro, por causa de muitas coisas, mas você não clama pela sua alma. Por quê? Porque não é importante para você. Bem, você tem essa oportunidade e agora que você sabe da verdade, você vai cumprir. É isso que faz a fé inteligente, gente. A fé inteligente não fica esperando pelo pastor, por alguém. A fé inteligente resolve, fala com Deus. E foi isso que eu fiz. Por que não você fazer agora, nesse momento? Talvez você perdeu a oportunidade, a primeira oportunidade. Você foi resistente. Faça-o agora. Você fez. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Sabe, eu estou falando como Isaías falou. Eu estou falando de que eu vi, de que eu não endureci o meu coração e de que eu vi com os meus olhos, compreendi no meu coração e me converti e fui curada. Mas também eu vi que os que muitos estavam ao meu lado, também não viu com seus olhos, endureceu o coração e não compreendeu com o coração e não houve conversão e não foi curado. Isaías disse isto, está escrito aqui no livro de João, capítulo 12, versículo 41. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Eu sou testemunha desta palavra, ouvinte. Eu não sou pastora, pregadora, eu simplesmente sou testemunha que a palavra de Deus é viva, porque o tenho aceitado e o tenho permitido que ele trabalhe na minha vida. Essa é a diferença entre muitos que se dizem cristãos, porque nem todos ouvem, nem todos enxergam, não é verdade? Bem, graças a Deus que alguns Deus tem revelado o braço forte e Ele tem me revelado a mim. E eu creio também que existem pessoas que estão me ouvindo agora que também podem testemunhar desse braço forte.